Olá, criaturas místicas, tudo bem com vocês? Hoje nós não estamos na sala da Casa Mística. Hoje nós estamos aqui na casa do Tiago, do Pai de Santo Tiago, nosso amigo, e ele vai nos contar um pouco sobre a espiritualidade dele, como ele desenvolveu, né? Desde quando ele iniciou esses trabalhos com a Umbanda, com as leituras de carta. Tudo bem, Tudo Tiago? bom? Tudo bem. Graças a Deus. Então conta pra nós um pouquinho da sua história, se apresente, conta sobre o teu espaço. Eu nasci, fui criado no Umbanda, na verdade, sabe? A minha avó tinha um terreiro em São Paulo e ela fazia muitos trabalhos a vida inteira. Eu fui criado com santo, eu cresci assim. Só que ela apareceu lá, nós nos mudamos pra cá. E aí aqui eu conheci o terreiro da Dona Ana, que foi onde eu me formei ali embaixo, no São Pessoal. E aí os santos ordenaram a construção do terreiro e a gente está tocando o trabalho até hoje. O tarô não, o tarô eu comecei a estudar por gosto, ele tem uma coisa mística, né? Ele é meu professor da alma, assim. Eu comecei a estudar o tarô como forma de terapia particular. Aí eu começava a ver coisas, porque ele fala coisas muito objetivas, Um autoconhecimento. E para nossa evolução, né? Mude aqui, faça isso, que são coisas que conversa às vezes não consegue alcançar, né? Porque a gente não ouve as pessoas falando, eles tem uma resistência, né? Sim. Mas o tarô é muito infalível, então eu comecei a estudar ele quando eu tinha 15 anos. 15 anos. Mas eu comecei a ler publicamente com 18 anos. Com 18 anos. Mas daí essa leitura tua dos baralhos, né? O tarô, cartas, você só usa o tarô, você só usa cartas, você só usa oráculos, ou se mistura tudo? Eu uso muito o tarô para as grandes mensagens, porque eu acho que ele é capaz de dizer a vida de forma completa. Ele tem muitos arcanos, ele tem muitas ideias, muita combinação de cartas, sabe? Então eu uso o tarô para assuntos maiores. Corriqueiros, né? Geralmente as pessoas vêm aqui porque querem saber coisas corriqueiras da vida. E aí a gente também usa ele de forma espiritual, o mesmo tarô daí de forma espiritual, para que os espíritos de luz mandem mensagens para o consulente. Para que ele possa receber uma mensagem divina, né? Uma mensagem de algum espírito que lhe protege, de um mentor, de alguma força espiritual potente. Esses baralhos são todos tarôs, né? Esse aqui é tarô. Esse aqui é um tarô antigo, o primeiro tarô que eu usei. Desde a minha vida, no comecinho do atendimento, ele tá bem velho, aqui só como relíquia mesmo, sabe? Mas é o mesmo tarô também. Aí esse daqui, menorzinho, é o encanto da cigana que eu recebo no terreiro, né? Que é a Dona Sara, que ela encantou para ela usar. Então às vezes os recados podem vir através deles também. Só que eles é o tarô também, de Marcélia igual, todos os três, né? Só que esse aqui é só cano maior. E esse daqui é um baralho com os orixás. Para trazer mensagem através das forças divinas dos orixás. Quer dizer, coisas para as pessoas através da potência divina dos orixás. E até é bom para passar uma receita, né? Assim, às vezes você percebe que a energia corrente da vida da pessoa é um Exu, algum. Então a gente sabe direcionar em qual tipo de energia aquela pessoa tem que trabalhar para receber a graça. Olha, que interessante, né? E aí, de vez em quando, a gente joga o Erim. O que é o Erim? Erim é o búzio de 4 búzios. Que não é o búzio do candomblé, sabe? É o Erim, pergunta a Exu, quem tem Exu assentado pode ter Erim, né? E aí joga o Erim para perguntar para o Exu, resposta de sim, não. Daí é só o Exu que responde com esse ali. Tá. Não é o búzio do candomblé, 16, o candomblé queto e 21 no Angola. Não é aquele búzio de oráculo, né, que a gente faz. Que você chacoalha e joga assim, né? Que o pai de santo faz uma saudação. Não, você pergunta o Exu e pronto. Fica ali em cima também, mas usa muito raramente, geralmente não precisa. Mas daí esse como que é? Erim? Erim. Esse Erim, por exemplo, você utiliza para o consulente quando o consulente pede, ou você sente quando necessita pegar ele e auxiliar o consulente? Eu sinto quando necessita. E eu sinto, através da sensibilidade de Umbanda, das iniciações de Umbanda, que às vezes a pessoa está sendo acompanhada de algum espírito protetor forte que seja dentro de Umbanda. Aí eles podem responder
para o meu Exu, para ele falar através do Orim, sabe? Mas é muito raro, quase não acontece. E no caso assim do teu lado espiritual, você consegue, a tua mediunidade é qual? Você consegue visualizar esses guardiões, esses mentores, até mesmo dentro do trabalho do Umbanda, né? Você consegue visualizar eles, ou você só escuta, ou você só sente eles? Ela começa muito sensorial. Daí a gente pode treinar, né? A mediunidade pode ser treinada em vários ângulos, né? Aí você pode treinar para eu sentir uma coisa diferente, quero que isso se manifeste na minha tela mental, aí pode fazer acontecer também. Tem que fazer um treinamento, tem que fazer um desenvolvimento, né, dessa parte da mediunidade, mas eu sinto. Eu sinto as presenças, sinto as forças. Até às vezes a pessoa começa a sentar na mesa e eu sinto ela antes do baralho falar, sabe? E aí o atendimento vai ficando mais pleno, vai na direção daquela pessoa que está fazendo a consulta. Mas, porque eu estou sentindo ela assim. E quando eu noto que tem presença espiritual, que é uma coisa que acontece bastante aqui no santuário, aí eu tento ver como que se manifesta na minha cabeça, sabe? Como que se manifesta a força, assim. E daí então, quando você sente essa força, você tenta pedir essa manifestação na tua cabeça, então ali de repente aparece algum, você sabe que é algum que está, ou que é um arcanjo, alguma coisa assim. Isso. Olha, é muito interessante, né? Eles trabalham também muito com a tela mental. É verdade, e de todas as aulas já aconteceu a visualização aqui no santuário. Pode ser uma pessoa super católica, veio letra super católica, e a força divina se manifestava em cima dela como Nossa Senhora, parecia a proteção da Mãe Divina, sabe? E aí, pessoas que têm presença dos ancestrais também acontece bastante de trazer. Aí os ancestrais se manifestam de uma forma que ele vai se convencer, na verdade. Não de uma forma oficial, né, mas com aquela que ele vai se convencer de que há uma proteção aqui. A gente não lida muito com isso, né? Porque as pessoas ficam comovidas demais. Sim, Mas acontece, já aconteceu, né? Como já li para pessoas que são luteranas, evangélicas, e as forças divinas se manifestavam de acordo com o que ela recebia, sabe? Budista. Então tem várias. Cada um dentro da sua vertente, eles se manifestam conforme, acho que como a pessoa tem a sua crença. Então, né? Com a abertura que ela tem pro divino, né? E acho que fica mais fácil de Deus acessar através do nosso baralho, né? Para falar mensagens importantes para aquela alma, assim. Que interessante. Uma pergunta que eu quero fazer, você já atendeu alguém, por exemplo, que trouxe junto com ela algum obsessor, né? Já que você tem essa capacidade de sentir, de ver. E daí, quando essa pessoa chega, que nem dizem assim, no espiritismo, né, kardecista, diz que quando você entra lá dentro, se você está com um obsessor, ele não passa para dentro, né? Ele fica pro lado de fora. Que daí ali está cheio, né, com os guardiões, né, e tal, protegendo o espaço. E a pessoa ali recebe também, né, aquela emanação de luz, né, que eles estão dando, e junto esse obsessor recebe lá fora, né? E às vezes ele consegue ainda penetrar esse escudo e às vezes canalizá-la na pessoa, né? E que daí dá aquela dormência, aquele sono, aquele bocejo, né? Aqui, quando eles chegam para fazer a tiragem, você já sentiu que tem a presença? Eles ficam do lado de fora ou eles entram e a espiritualidade que está aqui trabalha, esse obsessor? Ou como que é feito? Tem Exu na porta, né? Guardião na porta também, firmado. Tá tudo cruzado o santuário para poder atender bem as pessoas, mas então eles não passam para dentro de cá. Os espíritos tutores não entram aqui, a não ser que o Exu permita. Fale que perceba que aquele espírito pode ter um processo de iluminação no dia de hoje, sabe? Ele permite, mas aí não vai incomodar também. O que incomoda é o que ele já fez. O que o obsessor já produziu na pessoa. Não fica pra fora porque não é uma pessoa, é uma energia dela mesma, sabe? Então aquela aura dela vai estar meio ruim, ela vai estar ruim, vai estar mal, vai estar meio
desgastada, né? A energia dela vai estar baixa, a vibração vai estar ruim. E essa energia dela pode nos afetar, né? Ela pode entrar aqui. Então tem que ter, por isso que se prepara um monte, eu coloco um monte de coisa. Eu coloco cristais em ordem certa para que eles filtrem de acordo com a minha regência, eu sou escorpião, a ametista é minha pedra. Então eu coloco que ele vai filtrando assim essas coisas para chegar até ametista é a pedra dele, a minha também. Olha aqui, ó. Adoramos uma ametistazinha, né? Que não adora uma ametista poderosa assim. Bem com ponta, que é para deixar essas energias sem forma de fugir. Então são essas daqui, É. do ladinho. Eu coloco água também para filtrar, então isso daqui é como se eu fizesse uma orgonite de... Só que não coloco resina, sabe? E toda vez que a pessoa vem eu troco a água daí para outra pessoa chegar, então sempre tem uma aguinha para não deixar que essa energia, porque eu sou muito sensível mesmo a essas coisas. E às vezes a pessoa chegou, eu começo com um sono profundíssimo, parece que eu vou morrer de sono, eu vou dormir em cima da mesa. Eu já entendo que é isso, daí já invoca internamente os santos, já invoca os seus protetores, os meus caboclos, as forças divinas, né? Para que venham aqui fazer a ronda. De vez em quando até eu falo assim, vamos fazer só uma defumaçãozinha antes, né? Se não quer fazer tomar uma bênção, assim, né? Posso acender um incenso, mas daí, geralmente a gente acende um incenso bonitinho, que é aquele que acalma a alma, para a pessoa ficar aqui sossegada, quando ela chega da rua, né? Então para centralizar a alma, eu falo bem com ela. E aí, de vez em quando eu ponho o defumador mesmo, que é pra dar uma surra no mal, né? Afastar a negatividade, já vai borrifando um arinho. Pra poder ficar bem mais claro o negócio, dar uma suavizada, né? Não é fácil, tipo, algumas pessoas. E geralmente quem vem procurar ajuda porque não tá fácil. Sim. Se vem procurar, né? Algumas pessoas vêm pra procurar ajuda e daí já não está fácil pra elas. Tem que ajudar, né? E assim, quando então essa pessoa chegou com essa energia e tal, e você absorveu ela, eles já trabalham então aqui em você? Ou você precisa, por exemplo, liberar isso de uma outra forma? Por exemplo, que você diz assim, me dá um sono. Aí vamos supor que você fez a leitura ali com aquele sono e continua com aquilo. Daí você vai dormir para liberar, você vai no mato, pôr o pé na água. Porque tem muita gente que libera dessa forma, né? Eu sou uma dessas, que eu tenho que liberar com o pé na natureza, na terra. Chegar e colocar o pé na terra. Eu vou pé na terra e faço, mas eu acho que banho resolve muito pra mim. Banho de erva, né? Resolve muito pra mim. Não sei, eu sou filho de Iemanjá, que tem uma ligação com a água, então acho que pra mim banho resolve muito. E colocar água do mar no banho resolve bastante. Mas geralmente quando a pessoa sai daqui, antes de a outra pessoa, porque eu marco de 2 em 2 horas, né? Para poder fazer uma leitura longa e ter um tempo entre os atendimentos e qualquer coisa que acontecer eu já posso vir rezar. Passar a água do mar nas partes principais do corpo, onde está o aparelho mediúnico mais ativado, né? Passa aqui, passa nas costas, passa nas mãos, nos pés, passa no coração, passa no umbigo. E aí passa o mal até a outra pessoa chegar, sabe? Pra chegar eu estar bem, né? Senão daí atrapalha a leitura do outro. Por isso que eu já coloco uma firmeza no altar, coloco um sentamento da cigana ali também. E Iemanjá lá em cima, firmadinha, bonitinha, São Jorge, todo mundo ali. Algum, né? Defendendo do mal. Protegendo. Qualquer coisa já queima. E fumaça às vezes limpa o ambiente também, sabe? Agora tem começaram a fazer aquelas bombas de incenso, sabe? Não tô sabendo dessa, pra mim é novidade. Umas bolinhas assim que sim, aquelas bolinhas, daí você pega ela já solta, né? Nossa, mas ali tem pólvora, nós vamos embora do lugar. Fica tudo fumacê, faz um fumacê total. E aí, mas é muito bom. É muito bom. É bem bom porque é completo em erva, mas também tem pólvora, então já já faz um descarrego total ali de tudo, né? Dessas energias. Né? Então sempre tá chegando uma macumba aqui dentro, né? Tá chegando um incenso, um defumador, porque não é todo mundo que vem também mal, né? Só vem normalmente, né? Não tem porque tá sempre ruim daí, coitada das pessoas. Pois é. E assim, as pessoas, agora, ultimamente, eu tenho visto assim que as pessoas, elas estão meio, parece que, no meu ver, assim, um pouquinho perturbadas com certas coisas, né, que estão acontecendo aí pelo mundo, né? Como a gente sabe, né, nosso planeta está num processo de transformação e tal.
E essa energia está mexendo muito com o corpo físico das pessoas, né? Uhum. E daí também com o mental delas, né? De uns anos para cá, você tem notado diferença, assim, por exemplo, de recorrência de procura de ajuda, no sentido não só nas cartas, mas no centro? Aumentou isso ou diminuiu? Eu acho que a procura mantém. O motivo da procura que é muito diferente. As pessoas estão vindo agora com um despertar espiritual muito grande, sabe? Elas estão vindo porque querem espiritualidade. Não estão vindo só para saber se o namorado ama elas. Elas estão vindo para despertar espiritualmente, sabe? Acho que de cada 10, umas 6 são de pessoas que o espírito está precisando de fazer alguma atividade, sabe? Ele precisa entrar na luz, assim. Aquela pessoa precisa de Deus na vida dela, né? E ela só está se manifestando, mas eu já reparei, os santos mandaram uma mensagem, né? As entidades mandaram uma mensagem, falando: o mundo está passando por uma transformação e é muito bom você estar preparado e ajudar a preparar as pessoas. Porque eu acho que para que nós alcancemos o planeta que a gente deseja, né? Que é o plano do astral, a gente tem que evoluir, né? E daí tem que fazer várias práticas espirituais que dê possibilidade a esses espíritos evoluírem bastante. Tanto que a Umbanda em si, por exemplo, está ficando menos mística, né? Antigamente era só magia e fazer um trabalho. Agora eu vejo que as entidades que estão descendo têm uma preocupação de mudar as pessoas por dentro, sabe? Você tem que ser melhor, vai se tornar uma pessoa, um ser humano melhor, vibrando mais alto, para parar de ficar tanto que eu nunca vi no meu terreiro, por exemplo, entidades fazerem trabalho de coisas não importantes. Não é fazer uma ação para alguém, sabe? É importante dar energia para aquela pessoa, para que ela perdoe o seu namorado, ou mude de vida, sabe? Nossa, eu tenho notado uma grande... É bem diferente mesmo de como era mais antigamente do que agora, né? Até em referência à cobrança, né? Claro, a gente pode cobrar para fazer os trabalhos, consulta também, porque o terreiro gasta, meu Deus do céu, como gasta as coisas. Mas não uma coisa exorbitante, né? Sim. E as pessoas não estão mais se satisfazendo com essas coisas. Como é que eu vou explicar? Se não mudar os santuários, né? As religiões que não estão entrando nessa nova vibração estão ficando para trás. Sim. Vão ficar para trás, né? Sim. Eu acredito, é a minha opinião, que as religiões em si, elas estão se transformando, algumas estão se transformando. E essas que não estão acompanhando esse progresso que você falou, né, essa evolução, quer dizer, que estão dando, eu acho que elas vão se extinguir mesmo. Não vai existir mais. E eu nem acho que é tipo uma religião completa. Os católicos, ou os evangélicos, ou a Umbanda. Tem terreiros de Umbanda que não se adequaram à nova era. Tem igrejas específicas que não se adequaram, sabe? Porque você vê o Papa fazendo discursos que há 30 anos atrás ele ia ser excomungado, não tem. Então, realmente, acho que nós temos que estar atentos à nova era e sentir, né? Nós temos visto novas levas de entidades de áreas diferentes, sabe? Trabalhando com forças diferentes nos terreiros, assim, de vários ângulos. Tem espíritos, caboclos que trabalham de forma xamânica. E agora nós temos acesso ao xamanismo, né? Então eles estão fazendo esse trabalho. Tem linha de feiticeiras, bruxas assim, no terreiro, sabe? Tem linha de... Aqui na nossa cidade tem linha de pessoas que morreram na guerra do contestado, vindo com a energia do contestado para curar o contestado, sabe? Olha, então é uma gama de coisas. Uma cura do passado, né? Exatamente. Porque isso fica reverberando energeticamente no espaço, né, onde aconteceu, né? E acho que a Umbanda começou com o seu trabalho há muito tempo para chegar no espaço que está agora com esses padrões. Nós não, né? Nossos ancestrais portugueses mataram os indígenas. Sim. Então a Umbanda recebeu os caboclos daí para trabalhar essa memória. Porque não tem porquê. O espírito desencarnado não precisa manter o formato que ele
tinha em vida, né? Alguns têm preferência, mas não precisa ter aquele formato ali. Mas eles escolhem ter para trabalhar. Estava falando com um dia desses sobre isso. Por que, que o preto velho é preto e é velho? Esse espírito não tem idade, não tem cor, né? Mas é porque não teve escravatura com brancos. Né? Então tinha que curar. A presença do preto velho cura as pessoas, porque ele desperta humildade, desperta coisas no coração das pessoas que é diferente, né? Você não vai, eu nunca vi ninguém, eu nunca vi acontecer, de alguém pedir um amor para o preto velho, uma amarração. Uma vez até uma menina contou pra mim que ela foi pro terreiro. E ela chegou lá para falar com o preto velho para pedir o amor da vida dela, lá que ela tinha um nome lá específico. Só que ela chegou lá e estava cantando um ponto que dizia que aquele preto velho tinha morrido na chibata do tronco. Então aquilo comoveu aquela menina, sabe? Isso não, meu Deus. A minha vida não é tão sofrida. Olha, o homem morreu, ele está voltando para a terra para abençoar a gente, então não pediu mais. Eu reparei também que o preto velho faz esse formato justamente para curar a memória da escravatura. Que inverte os polos aí, né? Os brancos estão procurando os espíritos de pessoas negras para fazer coisas por eles, não como na época da escravaria. Então eu acredito que tudo é cura para o nosso país, tudo é cura para o planeta, tudo. Santos que não têm necessidade de... Porque a Umbanda tem entidades que não são exatamente para atender, né? Tá no terreiro lá, recebe uma entidade de Oxum. E ela gira e dança e vai embora, sabe? Que não é uma cabocla, é uma entidade, mas um ser natureza. E pensa, mas por que né, não vai atender ninguém? Mas tem um motivo, quem está ali dentro sentindo as sensações sabe que tem um motivo. Sim, porque aquela energia dela, quando ela está girando, ela já está emanando, né, aquilo que ela veio fazer ali, ou a cura, ou retirar algo das pessoas que estão ali, né? Consolo que seja. Sim. Um abraço que manjada nas pessoas já eleva elas, assim, deixa... As pessoas parecem que choram no colo da mãe, assim, eu choro, assim, eu chorei. Eu embaixo do chuveiro, eu choro quando eu falo dela. Às vezes vem músicas, né, de Iemanjá, né? Alguns pontos de Iemanjá e às vezes aquilo derrama lágrimas mesmo, né? Ou até mesmo quando a gente vai pra praia, eu gosto muito de ir assim no nascer do sol e ficar lá, né? Meditando, olhando pro mar, aquilo me acalma muito, né? E até um dia eu fui com a minha filha, com a Mauri, e daí nós levantamos bem cedinho e sentamos lá, e daí nós olhando assim pro mar, aquelas ondas, de repente assim apareceu um rabo de peixe assim dizendo de igual, Iemanjá, mas foi um rabo assim enorme, assim, e desceu. Eu disse, olha, Iemanjá ali já, dando um bom dia pra nós, eu falei assim, pra ela, muito interessante, né? Então, eu disse assim, foi uma coisa assim muito, que até me emocionou, né? Tem as pessoas que não acreditam nos seres mitológicos, né? Porque ela representa como sereia, né? No mar, né? E eu não, eu desde pequena acredito nisso, acredito que existe coisas assim. Então, talvez essa crença minha que eu tenha por isso, né? Então faz com que isso se potencialize cada vez mais quando eu chego lá dentro do mar, né? E eu acredito que a Umbanda sempre teve, a Umbanda tradicional, né? Não uma Umbanda muito espírita, mas a Umbanda tradicional sempre teve crenças em seres da floresta. Em outros seres, porque se o santo desce e não fala, provavelmente ele é um ser da floresta, é um ser encantado da natureza, não é um ser humano que faleceu, sabe? Não é um espírito humano. É um espírito que tem um formato até nos terreiros, lá no meu terreiro de formação, né? A gente percebia que às vezes as pessoas recebiam sereia e caíam no chão, porque daí elas não têm sereia, não têm perna, né? E se comportavam como sereias. Então eu acho que isso vem de muito tempo atrás, vem de uma outra percepção. Lá no terreiro nosso tem espaço, tem pontos de força para os elementais, de todos os elementos, tá? Então para sereias, para os dragões, para os elfos, gnomo e povo da terra. É um espaço, daí, então, bem, vou dizer assim, bem amplo, completo para todos os seres, né? Claro que ninguém recebe um gnomo no terreiro, mas eles estão andando por ali, assim. Sim, estão fazendo a presença deles ali, né? Até ontem foi do Oxi, eu estava lá no santuário fazendo a minha prece.
E eu ouvia umas coisas andando, porque não tá cercado, né? Eu vi uns barulhos, fui lá fora, eu vi, mas não tinha ninguém. Mas o mato se mexia de uma forma padronizada. Então, você via que não era vento, tinha ser encantado andando ao redor daquele pessoa. Eles existem, então Sim, aí com certeza. os nossos ancestrais indígenas criam. Os caboclos que conheceram no terreiro acreditavam nesses seres. Né? E davam outros nomes, a gente vai conhecer só alguns na mitologia, né? O Curupira, o Saci, mas tem muito aqui nas nossas florestas. Né? O Brasil é uma terra muito abençoada, muito encantada, assim, com em suas múltiplas regiões. Né? Com certeza, né? Deixa eu te perguntar agora um pouquinho mais sobre o teu tempo. Então, você, né, Thiago, abriu antes era aqui, né? Os trabalhos, né, que você fazia, eu até frequentei, vim também fazer uma leitura de cartas aqui com o Thiago, até foi ele que mostrou muito esse lado também do despertar, que eu vim procurar nesse sentido também, né? Verdade. Do despertar. Ele que me deu um impulso aí através da espiritualidade das cartas para esse trabalho que a gente faz hoje lá na Casa Mística também, né? E daí eu queria saber como que foi esse projeto, como que é o nome do templo de vocês lá, né? Quando que foi inaugurado, como que as pessoas fazem para chegarem lá, acessarem lá, como que fazem também para fazer as leituras de cartas com você aqui, né? O terreiro começou aqui porque, na verdade, eu nunca estava planejando ter um terreiro na vida assim, né? Aí a gente começou, eu passei um tempo afastado do terreiro maternal, né, da minha mãe de santo, me mudei para cá e comecei a fazer as oferendas, os orixás, já que eu não podia estar nos trabalhos, né, por inúmeros motivos. Daí eu pensei, eu vou fazer as oferendas sempre, daí no dia de São Jorge arrumava uma oferenda a algum orixá. E alguns irmãos começaram a vir junto, a fazer parte da oferenda também, porque são oferendas bonitas, bem feitas, bem elaboradas, assim. Ia lá para o culto do trem entregar uma coisa gloriosa, assim, e renovava aquela energia com a natureza, né. Daí começamos a fazer com todos os orixás. E depois com todas as entidades mesmo, com os ciganos, com os baianos, e fomos fazendo as oferendas. Aí um dia, a gente foi fazer a oferenda aos pretos velhos, aqui no terreiro, e a minha mãe estava presente na oferenda, né, junto, e daí começou a passar mal, assim, passar um negócio, daí ela recebeu a preta velha dela, a avó Camila, que falou tudo sobre ela, deu todos os detalhes, deu tudo suas magias, e falou assim que na próxima vez que tivesse o preto velho, isso aqui já seria um terreiro. Daí eu pedi benção a ela, deixei ela subir e pensei, tá bom, né? Não a vai gente parece que não acredita, né? Deixa pra lá esse assunto aí que eu nem quero, não. Que acho que é uma responsabilidade muito grande. E que depois que a gente teve o terreiro, eu descobri que não era ilusão, é muito grande responsabilidade. A gente tem que se adaptar com isso daí, sabe? Inclusive, bom, no outro ano, em abril, na oferenda de Ogum, eu que era a pessoa mais resistente, né? Eu recebi o caboclo dos 7 olhos, meu protetor, meu mentor. E daí ele desceu e falou: eu quero colocar o Exu ali, não sei o que lá, firme ali no são, não vou ficar contando o que é, né? Mas coloca firme ali não sei aonde, faz o que ali na porta, sabe? E vai fazendo tudo isso daí que o trabalho vai começar já. Vai começar já. Foi em abril. No outro ano foi em abril. Nós começamos a fazer isso. Tinha só 4 pessoas seguindo aqui. Eu tinha terminado minhas obrigações daquele ano, mas não tinha saído. Eu não tinha exposto para o público que eu era versante. Eu já era formado, mas não tinha exposto para o público ainda. Daí a gente fazia fechado, assim, de vez em quando, as oferendas, né? E aí os santos começaram a arriar na terra e abençoar as pessoas e pedir coisas de firmeza física para as coisas espirituais, ou de filtro energético para eles poderem trabalhar, sabe? Mas durante um tempo foi só assim, fechadinho, só nós. E aos poucos as pessoas foram vindo, assim, vindo. Aí um dia a gente percebeu que já tinha 15 pessoas, aí eu pensei, meu Deus. Nossa! Não, isso já é um terreiro, né? Já é um terreiro. E aí eu tinha muitas imagens, tinha muitos santos. Eu lembro quando estava aqui, né? Era fechado, não tinha espaço para nada. Tinha que usar os 2 prateleiras. Eu pensei, mas isso aqui já é, né?
Na verdade, daí a gente passou o encantamento aqui nessa sala. E começamos, era lá na outra sala, mas a gente transferiu para cá, que era mais espaçoso, né? Para fazer aqui. Daí. E quando começou a ser meio público, porque aqui é pequenininho, não podia ser muito público. Eu não podia postar para as pessoas onde que era para vir o terreiro, porque não ia ter espaço. Eles iam chegar e ficar para fora. Aconteceu, inclusive, de pessoas chegarem e ficarem para fora. Ou chegar e ficar empilhada. Né? Teve trabalho que tinha 2 filas de pessoas ali atrás. Nossa. E aqui tem só 6 metros. Então, tipo, tinha um em cima do outro, assim, sabe? Gente bem idosa. Isso não, tem que dar um jeito nisso. Pedimos ajuda aos santos, muita ajuda aos santos que construíram o terreiro. E os irmãos também ajudaram bastante. As pessoas vieram aqui, sentiram o toque de Deus, o toque dos bons espíritos na alma. E daí se mobilizaram para construir um espaço melhor. E daí eu comprei o terreno, comprei as coisas e muitos irmãos colaboraram com muitas coisas. Nossa, que bacana. Faltava uma porta, o irmão foi lá e falou, tá aqui a porta. Faltava não sei o que o irmão foi lá e fez também. Né? Então tá lá funcionando, graças a Deus. O terreiro fica no São Cristóvão. Ali é a cidade de Jardim, acho. O nome do bairro. Acho que é, né? Atrás ali dos Gordinhos, não tenho certeza. Mas acho que é. E ali, o endereço do terreiro não está no Maps ainda, né? Mas o endereço é Modéstia Marcondes 356. Mas não, o Maps não leva para lá ainda. Mas o terreiro fica logo atrás do Colégio Jardim dos Gordinhos. Atrás do bairro. Então quem quiser, Gordinho. Quem quiser é só chegar lá em São Cristóvão e perguntar onde é o Colégio Dário Gordinho. Eles vão explicar e é atrás. Foi no Max. Tem, mas antigo. Daí já acha o Colégio Dário, é atrás do Colégio Dário Gordinho. Do colégio para o terreiro já. Barracão de madeira bem grandão, sabe? Fiz de madeira, de tudo que eu queria fazer, assim. Fiz o terreiro, eu gosto de madeira, sabe? Porque eu acho que é menos modificado, assim. Até tinha um impasse acerca da permissão do bombeiro, né? De ter espaço sagrado de madeira. Mas pode fazer, sabe? Sim. Só que tem que tomar cuidado, porque tem vela. Mas assim, a gente toma, não vamos ter botar fogo no terreiro, né? Sim, quando vão fazer uma fogueirinha lá dentro. Já fizeram fogueirinha lá dentro. No trabalho xamânico fechado lá, já chamou diferente daí. Mas não deu nada também. Porque o chão é de terra daí lá dentro. É de terra mesmo. Então, a assistência fica num piso. Porque quando quem não conhece, né, o trabalho da Umbanda, né, quando eles entram dentro, né, do espaço, né, sagrado, né, Thiago, para fazer o trabalho, para receber os orixás, eles sempre estão descalços, né? Sempre com os pés no chão, né? E quem vai receber o passe também. Isso, e na hora de tomar o passe, a gente tem que tirar os sapatos. A gente fica pro lado de fora da roda deles, né? E daí a gente, quando vai entrar, né, é permitido, mas aí a gente tem que tirar o nosso sapato. Mas isso é muito interessante, porque isso remete ao tempo da Umbanda lá de trás, ancestral, né? A força da Mãe Terra ali junto, né? Trabalhando com todas essas entidades. Então deve ser uma energia muito boa ali, né? Às vezes só de estar lá já descarregou, sabe? Só de pisar na terra mesmo, porque daí não tem nenhuma camada de nada embaixo, não tem contra-piso. É terra. A terra tá ligada com a grande Mãe Terra. E aí é outra vibração. O chão tá um pouquinho torto por enquanto, nós conseguimos deixar ele bem retinho assim, mas é bem bonito, é bem tribal assim. Eu acho que eu sempre quis que o terreiro fosse mais parecido com as tribos, sabe? Sim. São Umbanda surgiu no meio do mato. Tem a história dos Zé de Moraes, que é muito bonitinha, branca, toda europeia, mas a Umbanda já acontecia antes, tanto que o próprio Zé de Moraes foi se consultar com um terreiro de Umbanda antes de fundar a Umbanda. Né? Ele foi conversar com o tio Antônio, numa mãe de santo que já atendia com o preto velho. Então, quando surgiu, até minha mãe sempre fala disso, né? Surgiu no meio do mato, embaixo de pé de árvore. Sim. Então era terreiro, eu chamava de terreiro por causa disso, né? Era um terreiro plano, onde as pessoas faziam ali no chão mesmo, no chão batido. O que eu achei interessante no teu terreiro, quando eu vim, né, a primeira vez, a teu convite para assistir,
que são muito jovens, né? E porque você vai em alguns terreiros, você vê pessoas mais ou menos assim, da minha idade, né, uns 30, 40 anos. Mas o que me interessou muito, que eu achei muito bonito, é que é muito jovens que trabalham. Então dá para ver o engajamento desses jovens dentro de uma religião, né? E também o que isso traz de modificação também, né? Porque a gente vê muitos ali, né? Às vezes meio perdidos aí na vida, né? E uma religião resgata, né? Essas pesadas que são assim. E muitos já vêm também com já com a sua mediunidade já aflorada desde pequeno, né? Sim. Desde pequeno. E o que eu fiquei assim muito, achei assim fantástico quando eu cheguei aqui e eu olhei a juventude trabalhando aqui, né? Agora que você falou, eu reparei que é verdade mesmo, né? Porque eu acho que os mais velhos que tem aqui no grupo que trabalha aqui, acho que é tua mãe, né? Que eu vi assim, e tem acho que mais uma senhora, se não me engano. Né? Mais velhos que eu, tenho 34 anos, tenho. Eu posso olhar, tá ali a lista dos irmãos, deve dar uns 10 dos dá 39. São os 10 que são mais velhos que eu, verdade, eu não tinha reparado nisso, assim, a maior parte é jovem. Tudo jovens. E eu comentando com a minha filha esses dias, porque daí a gente olhando nas redes sociais, né, lá, né, sempre tem um ou outro que chega ali para acessar a Casa Mística, e alguns são amigos da minha filha, e a minha filha também tá com 31, né, agora. E a gente tava olhando ali e dizendo, nossa, pessoas que a gente jamais imaginava, né, que iriam para a vertente da Umbanda, hoje são bandistas, meninas jovens, né, jovenzinhos, né. E eu fiquei, assim, extremamente feliz, né, de ver que a juventude está se enganjando com isso, né, com esse trabalho da espiritualidade, com esse trabalho do conhecimento espiritual, trabalho do bem, né, do amor, né, porque a Umbanda é amor puro, né, é amor puro, amor, né? caridade, encantamento, isso, né? também. É emoção boa, coisas boas no seu coração, pro mundo, maravilhoso. Eu entrei no Umbanda porque pra mim ela é encantadora. Uma entidade se desloca lá da Aruanda e vem aqui te dar um conselho, uma bronca às vezes, mas bem, sabe? Eu acho isso encantador, eu acho muito emocionante. Pra mim a religião da Umbanda é, acima de tudo, encanto pra mim, particularmente. Eu reparando que, porque na minha cabeça a Umbanda sempre começou cedo, sabe? A gente começa na Umbanda cedo, porque é bem quando você está terminando de ficar adulto, aquela fase de 16, 15, 16 anos, sabe? Que as manifestações mediúnicas ficam mais intensas. Você não consegue mais, assim, controlar. Essa manifestação. Você precisa de um treinamento para isso. Né? Quando a gente é criança, a minha avó e a minha mãe narram, né? Porque eu não lembro direito. Que eu brincava com os santos deles, falava com eles assim, aqui, ó. Sabe, as entidades tinham capacidade de materialização, de mexer nas coisas perto de mim, porque o nosso aparelho cedia plasma para eles fazerem isso, sabe? Então eu tinha bastante contato. Então já era médico. Mas aí a gente vai ficando tudo, vai estudando, vai na escola, não sei o que, vai viver a vida. E isso vai ficando, até que parece que uma hora, quando eu tinha 16 anos, mais ou menos, que foi a minha idade, voltou de novo, sabe? Voltou e uma sensação muito forte na cabeça, principalmente, uma alteração de consciência involuntária que eu não estava pedindo. Porque às vezes você toma uma cachaça para alterar a consciência, ou você está em casa assim e está entrando num transe que você tomou ayahuasca e não tomou, e está lá assim, meu Deus, dá uma preocupação, né? Tem que ir pro terreiro. Mas eu não tinha reparado que realmente o terreiro tem bastante gente jovem. Acho que eles ouviram o chamado, e vários terreiros são gente ouvindo o chamado. E não é só um terreiro, acho que se você vai num instituto xamânico, tem bastante pessoas, não só jovens, mas muita gente que não parecia que há 10 anos atrás jamais iria tomar ayahuasca. Sim, isso eu vejo mesmo. Né? Porque como eu faço, também vou lá na ritualística da ayahuasca, eu tenho também observado isso, né? De pessoas que você jamais imaginava que estaria ali, né? Aquele jeitinho, assim, pessoa toda religiosa. Até você pensa assim, quando você vê no dia a dia a pessoa, você diz, nossa, a pessoa vive super bem, não tem nada de problema nenhum, né?
Mas daí, quando você vê que a pessoa, ela recorre a algo assim, você vê que realmente, por mais que ela esteja naquela plenitude ali, aparente, entre aspas, alguma coisa ela precisa trabalhar lá dentro. Acho que todos nós, né, temos, né? E eu também achei muito interessante isso quando eu, né, vou lá, né, quando eu sinto o chamado, né, que eu sempre vou quando eu sinto o chamado dela. E eu observo, e a cada vez que eu vou lá, eu observo que está aumentando a quantidade de gente à procura disso, né, para poder entender, né, lá dentro suas sombras, né. A gente quer mais divino, a gente não quer mais Deus, aquele Deus desenhado no teto de uma, sabe, de uma imagem, assim. A gente quer uma experiência divina. Eu acho que a lógica, a educação que as pessoas têm acesso no nosso século, sabe? Dão a entender que o mundo ia ficar mais ateu. Só que a religiosidade é um sentimento que nós nascemos com ela, entende? O ser humano precisa do sentimento da religiosidade. Que não é uma coisa uma fé, é o transcendental. Sim. Eu sou professor de história também, então eu sei. O Tiago ainda é professor de história, então ele tem uma bagagem muito grande, apesar de ter 30 e poucos anos, mas tem uma bagagem enorme. E tenho formação em ensino religioso, então a gente percebeu na história da humanidade que o ser humano sempre buscou a transcendência de alguma forma. Na pintura rupestre, aqui do Brasil, a gente vê um monte de pessoas, tem umas pinturas lá em Lagoa Santa, que tem uma árvore e um monte de pessoas dançando ao redor da árvore, sabe? Que se assemelha muito à criação da Umbanda, mas nesse caso eu acho que são ervas nativas, que eles faziam um chá e tomavam para transcender a força, não é ayahuasca. Porque era numa ala que não tinha, né, assim, essa espiritualidade, mas a todo indício de aquela árvore ser juremeira preta, jurema preta. Isso que quando se falou, eu já pensei na jurema. Então pense que os nossos ancestrais há 20 mil anos estavam tomando jurema preta lá no Nordeste. Sim. No Norte, né? Que coisa mais maravilhosa. Sim. A gente busca a transcendência, sabe? De muitas formas, sempre foi assim. E eu acho que durante um período a religiosidade ocidental bloqueou a transcendência. Eu não sei se alguém teve a oportunidade de rezar o rosário. O rosário tem 200 Ave Maria. Não é aquele lá, no pequenininho chama terço, porque ele é um terço do rosário. Era, né? Agora ele é um quarto do rosário. O Papa colocou mais um monte de coisa. Mas antes era só 150 Ave Marias. Quem reza o rosário entende que você vai entrar num transe. Sim. Porque a sua respiração fica compassada, lentíssima, porque geralmente quem vai rezar o rosário não reza devagar, sabe? Sim. Então a Ave Maria é uma respiração, aquela parte do Santa Maria que é uma meia outra respiração. E é bem lento assim. Então quando você chega na 70 Ave Maria lá, o cérebro está trabalhando em outro estágio. Outro estágio. Você vê os quadros dos santos antigamente, os quadros antigos pintados, eles são tudo olhando pra cima, assim. Isso, é mesmo. Eles sempre estão com aqueles olhos pra cima. Um transe profundo. Então sempre foi transcendental. Faz uns 100 anos a gente parou de ser transcendental. 100 e poucos anos a gente parou de transcender e ficou só uma religião bonitinha, de amor, mas não tinha transcendência. E a gente começou a buscar de novo, porque Deus tinha um plano para a humanidade. Deus em sua forma múltipla, né? Falou, vocês vão voltar agora a tomar ayahuasca. E daí ele começou a despertar, e todas essas ondas pertencem à mesma época. Né? O Santo Daime começa no comecinho de 1910, ali. A Umbanda foi fundada em 1908 por João de Moraes. Outras espiritualidades começam a surgir nessa mesma época, e inclusive de outras áreas, não só dessas da linha da Umbanda e do xamanismo, né? Você veja que poucos anos antes, houve um movimento pentecostal na Rua Azul lá nos Estados Unidos. Os cristãos batistas, mas ficavam em silêncio, cantando hino na igreja. Daqui a pouco, o senhor chamado William Seymour recebeu o Espírito Santo, transcendeu, é uma coisa transcendental. Entrou num estado de consciência alterado, começou a falar línguas estranhas e ter o Pentecostes, que é o que se vê nas igrejas hoje, sabe? Sim. E aí virou movimento, virou a igreja e veio pro Brasil. Então é a mesma onda, assim, sabe? Levando as pessoas de volta para a transcendência,
do qual o ser humano não pode fugir, sabe? Eu acho que eles chegam ali um momento que eles olham, acho que eu acredito assim, que Deus olha lá de cima e diz assim, puxa, estão indo no caminho errado, estão me procurando nos lugares errados, né? Então vamos dar uma mexidinha aqui para trazer eles de volta para mim, né? Procurar onde eu realmente estou, né? Eu sempre digo que o meu Deus, eu nunca consegui ver ele assim, dessa forma, num quadro, aquela imagem branca, de barbinha branca, né? Aquele velhinho. Eu sinto ele aqui no meu coração, né? E uma das coisas que eu descobri dentro da terapia multidimensional que eu aprendi há pouco tempo é me conectar, né, com o enraizamento da Mãe Terra, né, para se manter aqui, né, e ao mesmo tempo não querer só ficar lá, né, porque a gente quando vai para lá você não quer voltar, você quer ficar para cá, né, e daí uma delas é você trabalhar o teu coração, né, e foi muito bonito porque eles me ensinaram lá a entrar dentro do meu coração e criar o meu mundo pessoal ali dentro, né, com a força divina ali dentro. Então eu criei tudo aquilo que eu acredito que faz parte da espiritualidade ali dentro e aquele mundo como eu gostaria que fosse, né, ali. Então, nos dias que eu estombei, assim, querendo dar uma caída de frequência, eu me conecto, eu fecho meus olhos, eu respiro, faço a respiração, faço um enraizamento e zup, eu abro dentro. E é algo divino que parece que você está vivendo aquilo mesmo, né? A gente lê textos de ordens iniciáticas do passado, como a ordem da comunhão do pensamento, Rosa Cruz, o Ramo Dourado, essas antigas. E você nota que tinha um grupinho que pensava essas coisas, só que agora parece que a humanidade está pensando essas coisas, né? Sentindo Deus não como um ser que julga você e vai queimar você no inferno, mas como uma pessoa que criou de piedade da nossa ignorância, que é tirar a gente dessa loucura e colocar em comunhão com Ele, sabe? Eu acho que a comunhão cura bastante coisa, sabia? Muita coisa. Só comunhão com o divino cura bastante coisa. Já vi muita gente vindo procurar receita para tirar o obsessor. Eles falam, o humano chama de muitos nomes, né? Então como que faz para tirar um quiumba, um egumbo, um negócio, cada um chama de nome. Mas não, quando você fala assim, a resposta aqui é uma resposta mais oficial, que é aumente a sua vibração. Né? Não tem como você tirar o obsessor e sair. Jesus falou numa parábola: o demônio sai, dá uma volta, assim, se ele voltar e encontrar a casa aberta, volta com mais 7. Então não adianta. O grande remédio é comungar com Deus em sua face, que você sentir, né, no modo como você sente. Mas ele é bom, ele é todo bem, todo amor, sabe? E aí eu entro nessa vibração. Aí eu não tenho como nenhum espírito lhe pegar. Né? Tanto que às vezes a gente nota que os espíritos obsessores não estão mais incomodando a pessoa, eles estão incomodando as coisas ao redor, porque na pessoa ele não consegue chegar, porque ela já está numa frequência sossegada, que não vai dar abertura, sabe? É muito a grande receita, né? A grande receita é aumentar a comungar com Deus, andar com o divino. Eu acredito, por exemplo, que a minha visão particular, Deus não tem sexo, essa coisa da criação, da procriação humana, né? Então ele pode ser mãe, pai, tudo ao mesmo tempo, né? E eu acho que ele é mãe, porque ele gerou o universo de si, né? Quem gera de si só é mãe, né? Então para mim o universo é a mãe. E ele está em tudo, ele é tudo. Essa força divina, ela é todas as coisas. E o universo inteiro para mim é essa força divina. E o universo é preto, então eu acho que preto é uma cor tão maravilhosa de colocar preto na mesa. Eu visto muito preto, assim, porque eu sinto que o universo é preto, mas o Brasil ele é preto. Tem umas estrelinhas ali, assim, mas ele é preto, sabe? Mas que ela é assim, escura, sossegada, abraça você dentro dela. Ela colocou símbolos pra gente se lembrar do divino sempre, sabe? Você tá lá andando, daqui você vê a lua nascendo no horizonte. Olha onde que tava a lua. Linda! Eu mostrei pra minha filha, tipo, olha que coisa mais linda essa lua, né? Quer dizer assim, que a coisa mais impressionante, assim, de ver aquele esplendor, né? É um esplendor, né? E a gente vem de uma onda muito racional também, né? Sendo uma onda muito racional.
E eu noto que pessoas que eram ateias vão tendo um despertar religioso, Sim. mas que não é a religião, porque a religião que se interpreta sempre é o cristianismo. Então você não... você acredita em Deus, as pessoas pensam no Deus cristão, Sim. desenhado pelos nossos antepassados recentes. Um homem branco no céu barbudo, que está com um cajado na mão, dizendo, você não peque, porque eu vou lhe mandar para o inferno. E esse Deus eu também não vejo, sabe? Mas eu acredito que não tem como não acreditar na divindade. E muitas pessoas que eram ateias estão voltando assim, a entender que elas estão se negando uma grande emoção, sabe? As pessoas que não têm essa conexão, essa experiência, vai sentir falta. Ela vai entender que está faltando um negocinho ali, assim, eu acho, sabe? Está faltando uma emoção que ele está se negando só porque ele não quer acreditar em Deus, não ser que é superior. Porque ele não é rei, eu acho que ele está em tudo, existe em todas as coisas. E aí, como que não vai ter experiência, né? Aquelas pessoas que não têm experiência com o divino, que não vai sentir essa emoção de conectar com tudo, sabe? Com o movimento universal, assim, das estrelas, do infinito espaço, né? E aí, não pode ser uma crença limitante também, Deus está nos dizendo isso em todo momento, né? Nós não podemos ter uma crença limitada no divino, passou já. E aí, se você está querendo ir pro terreno, acho que é por conta disso. Porque no terreno você está fazendo palma, daqui a pouco acontece um negócio na sua cabeça. A energia pega você assim e fala, bom dia, vamos trabalhar aqui, meu filho. E aí Mas o duro que é verdade. Eu fui nesse último no terreno do pai de Unan, né? Que era o último trabalho deles, né? Com os guardiões. Eu disse, eu vou lá pra assistir, né? O trabalho deles e fazer assim. Aí tô lá, fiz o passe, quando chegamos lá fizemos o passe, tudo, né? Aí eu sentei lá de novo e daí tocando, eu adoro muito o barulho, né, do tabaque, né? E eu fechei meus olhos, porque o meu pé é na Umbanda, né, também. Eu só não ainda encontrei o espaço mesmo pra mim, ainda tô procurando, eu sei que eu vou achar. Mas o meu pé é no banco. E daí eu fechei meus olhos assim, e escutando o barulho, né, do toque, né, do tabaco, os pontos, né, que eles estavam cantando ali. E de repente aqui eu senti que tinha algo pegando aqui no meu terceiro olho e mexendo aqui, sabe? Mexeu aqui na minha fonte. Eu mexi aqui, eu digo, mas alguém tá aqui? Eu pensei comigo, vou abrir o olho, quando eu abri o olho, quem? Não tinha ninguém mais, só tava o pessoal esperando pra consulta. Eu digo, então deixa eu fechar o olho de novo. Fechei o olho de novo e de novo eu sentindo aquela presença movimentando ali. Então alguma coisa eles estavam trabalhando em mim, né? E eu tenho uma paixão pelos guardiões, né? Os guardiões, eles são pra mim uma paixão. Adoro muito. Eles são fenomenais, né, com os trabalhos deles, né? E a Umbanda oferece muitas coisas interessantes, que é, por exemplo, você vai ter o sentimento de pertencimento estando dançando numa corrente, porque você está junto com um grupo, sabe? Você vai estar cantando junto com eles. E isso por si também só por isso já pode ser uma cura, o sentimento de pertencimento. Então essa experiência por si só já é gostosa. E aí tem essas outras coisas que vão acontecendo no sutil, né? Quando você tá lá assim, eu tô na frente do altar, né? Geralmente eu não consigo prestar atenção no que tá atrás. Primeiro porque quando eu começo o trabalho, minha consciência já começa a alterar. Porque senão, na hora que o santo descer, vai ser muito violento quando eles começam a fazer o processo do comecinho já. A defumação, por isso que eu defumo. Eu que defumo as pessoas no terreiro. Eu vou com o meu turíbulo porque eu estou vendo as magias que estão acontecendo, estou sentindo as coisas vindo do astral. Eles estão pegando na minha mão já para jogar naquela fumaça uma magia para aquela pessoa. No turíbulo tem erva de descarrego, de consolo, de um monte de coisa. E eles sabem exatamente qual que está queimando aquela pessoa naquele momento, sabe? E aí, quando o santo invoca, ele nem vem, ele já está ali. Ele só se manifesta, sabe? E é bem bonito. Eu não tinha muita fé, sabia? Eu não era uma pessoa de fé, assim. Eu achava que não existia essas coisas espirituais. Até que um dia eu recebi uma entidade.
E aí eu comecei a pensar que eu tinha transtorno de múltipla personalidade e que no terreiro ela se manifestava. Até a Pombagira começar a falar com as pessoas e falar coisas da vida dela que estavam acontecendo e que iriam acontecer. E o que ia acontecer, aconteceu. Eu pensei, não, mas uma personalidade diferente eu não ia saber fazer essas coisas, né? Porque ela é eu. E daí eu comecei a ter mais fé, assim, que comecei a desenvolver o sentimento de fé e percebi que eu não tinha, porque eu achava que tinha. Aí um dia eu pensei, porque a palavra também é fé, né? Se é consciência. Porque fé, como diz a Bíblia, é o firme fundamento do que você não vê, esperança, as coisas que se esperam. Mas a gente não tem fé, a gente tem consciência. Você aprendeu que existe e vive aquilo dali. Eu acho assim que cada um tem o seu tempo, né? Que nem você ainda é jovem, né? E já teve toda essa experiência e daí já despertou cedo, né? Para isso, né? Um propósito tem para isso, né? Eu já há muito tempo eu já tenho isso também, desde a infância, só que também sempre me negando, né? Devido a muitas crenças fechadas, né? E tal. E também cheguei a um período assim, quando eu tava achando que eu tava louca, que era louca e tal. Até a questão das cartas também, de lidar com as cartas, eu já fazia isso antes, lá atrás. Só que eu levava tudo na brincadeira e pensava, não, imagina, isso é só coincidência, né? E não atribuía esse a um lado espiritual. E daí foi indo. O meu problema foi que daí, eu acho que de tantos chamados que eles fizeram e eu recusei, por medo, por não conhecer, não ter o conhecimento. Por isso que às vezes as pessoas falam mal, por exemplo, da Umbanda, do Candomblé, de outras religiões, porque elas não têm o conhecimento da filosofia, como que funciona. Não vão ver, não vão estudar para saber, né, como que é o funcionamento daquilo ali. E eu, naquela época, não tinha esse conhecimento e era só aquilo que tinha me passado e que ficou muito arraigado, né, que se você encontrasse uma macumba no meio do caminho, aquilo ia te fazer mal, que não sei o que aquilo era do demônio, um monte de coisas assim que colocaram um medo muito enorme. Então, quando eu falava nisso, mas ao mesmo tempo um lado meu queria fugir e o outro lado queria ir. Então, já desde ali dos meus 18 anos, mais ou menos, eu sempre estava com o pé dentro de algum centro, ou para fazer leitura de carta, porque eu adorava ler, ou fazer ir num ritual, né, de umbanda e tal. E isso sempre me chamando, e daí eu fui passando, fui migrando de religião para religiões assim, né, porque eu queria me encontrar em qual. Mas eu já era de umbanda já há muito tempo, já estava ali, os pretos velhos, os caboclos, tudo comigo. A minha ancestralidade vem, hoje eu sei que vem muito dos caboclos, é muito forte. E eu já sentia todas essas presenças, só que eu não queria sentir, eu tinha medo. E daí agora, depois de todo o processo meu, que passei por dores, sofrimentos, né, assim, no sentido de vida, né, de aprendizados de vida para me fortalecer, para me quebrar esses paradigmas, quebrar essas crenças, quebrar preconceitos, para chegar até aqui agora. Aí agora sim, agora eu estou sentindo, agora eles estão vindo, agora eu estou aceitando, agora eu estou me entregando, né? Que bom, que bênção de Deus, né? Sim. Então, antes tarde do que nunca, não importa a idade, né? Não importa no começo, quem vai começar, que nem eu já vi em alguns vídeos do YouTube, crianças participando, né? E eu achei muito bonito isso, os pais levando seus filhos, né, para os trabalhos, né? Isso é muito bonito. Outra que se cria, eu acho que uma disciplina, né? Porque você tem que ter um compromisso com aquilo, né? Ser compromissado com aquilo que você vai fazer, né? É verdade. Então se cria uma disciplina, uma ordem, uma organização, né? As pessoas, elas também se disciplinam nelas, né? E vai modificando isso, né, nas pessoas. A Umbanda é bem disciplinada. Ela exige bastante disciplina. Sim. É uma religião bem exigente mesmo. Não é qualquer um que aguenta. Mas assim, quando você tem uma experiência, nada é comparável.
Aí não fica difícil de levar, né? Porque é tão sublime na presença de um preto velho, tão iluminado, sabe? Um ser que recebe, sabe? Você não é digno, você não, esse corpo não é digno de receber um ser tão superior, assim, e ele vem com tanto amor. Então, mesmo que eu tivesse que nunca mais comer carne na minha vida, que tem os preceitos de humano que não pode fazer no dia do trabalho, sabe? O médium, né? Então, mesmo que tivesse, eu não ia ligar, porque é muito gostoso de viver. É uma coisa bonita, né? O sentimento quando eles sobem, assim, então às vezes a gente não está muito bem equilibrado, está irritado, porque a vida é corrida, né? Quer sempre dar na cara de alguém. Aí o espírito chega a entidade chega no trabalho, quando ela sobe, você está querendo abraçar o mundo, porque ela mesma te equilibrou, e daí de você equilibrou outras pessoas, porque ela é um ser de luz, né? É ela que está iluminando as pessoas, não sou eu, então é ela que está fazendo a bênção, o equilíbrio, a cura. Isso. E aí é realmente muito bom. Eu acho a Umbanda magnífica. E eu acho que o que mais é bom na Umbanda, que eu gosto mais, é que ela é eclética. No mesmo terreiro descem caboclos da floresta, mas descem mestres do Oriente, descem entidades guerreiros que morreram em vários lugares do mundo, seres encantados, como eu falei que nos nossos terreiros às vezes de Umbanda, você vê a presença de Yansãs que não param para falar. Então elas são seres naturais, estão rodando assim, né? O médium está só rodando, igual um furacão ali no meio, porque justamente Yansã é o vento, a tempestade, que vem limpar o ambiente, né? Purificar as coisas e colocar no lugar. Então o caboclo, né, sendo num brado que parece que acerta o chão, assim, até a gente sente um tremor de diferença. Então, cabe de tudo. Tem um caboclo rezando em nome de Tupã e Si, e os deuses de sua mente. E tem um preto velho que é preto, é africano, é afro-brasileiro, né? Negro africano. E reza em nome de Maria e de Jesus, com um tercinho na mão, rezando, lê Ave Maria, Pai Nosso, consulente, sabe? Então, e tem a pombagira, animada, uma mulher não obediente, sabe? Não submissa, né? Descendo lá, ficando bem feliz, alegre, dando consulta. E um marinheiro que desce meio bêbado, mas não é bêbado porque é o estereótipo do barco, né? E eu acho que é um bando meio gostoso porque ela tem bastante estereótipo, eu adoro isso, sabe? É legal pensar que os espíritos poderiam assim, todos do mesmo jeitinho, né? Sentadinhos. Bonitinho, mas é tão legal ver a pombagira chegando assim, e a risada parece que anima as pessoas, sabe? Criança, erê, né? Adoro erê. As pessoas têm, uma vez o Preto Velho, meu pai Tomé, falou pra mim assim que existem pessoas que recebem erê no terreiro para terem experiência de infância junto com a criança dela. Porque ela lembra daquele momento nostálgico de quando ela era criança e tudo estava certo. Né? Os adultos têm que se cuidar muito, né? Sim. A gente tem que sempre se cuidar e sempre cuidar de mais alguém, de um filho, de alguém. E aí você faz aquela experiência junto com a criança que dá curativo para a própria pessoa também. E anima, né? Então é engraçado. É engraçado, é legal, mas você fica animado de ver uma pessoa adulta lá, 54 anos, passando doce na cara, né? Dando cambalhota no meio do terreno. Verdade. Tudo sujo de terra, porque agora o chão de... Eu não suja muito, sabia? O chão de terra lá no uso que secou já, sabe? Então não suja muito não, nossas roupinhas. A não ser que os ureiros derramem guaraná no chão. Mas se não, fica tudo bonitinho. E é tão gostoso, sabe? Muito gostoso a presença deles, né? Eu sei que, por exemplo, tem médiuns que recebem mestres do Oriente, da linha do Oriente, que são judeus. E no mesmo salão do Oriente tem um mestre hindu e um chinês lá da cultura deles, que eu não sei falar as coisas todas, os nomes. A gente nem conhece esses mistérios todos da linha do Oriente. E tem os ciganos do Oriente também, que daí é outra linha, né? Não é só a linha do Oriente, é uma dissidência do Oriente, que é os ciganos do Oriente, sabe? E daí tem ciganos também, e também tem baiano, cangaceiro. Então, essas forças todas trabalhando na nossa egrégora, eu acho que a Umbanda é muito boa por causa disso. Sim. Então, você pode ser o que você sentir no coração. Eu acho muito bonita mesmo a religião Umbanda. Ela sempre esteve presente
trazendo dos meus ancestrais, né? Tanto afro, né? Como dos índios, né? Que vem da minha ancestralidade, né? E eu gosto muito de ver todo esse processo, né? Que é o ritual deles, né? É muito bonito. Quem tiver um dia oportunidade, quiser assistir, pode ir, né? Vá lá no terreiro. Isso, vamos lá. Lá atrás do colégio Dário Gordinho, vá lá, receber a sua bênção e participar do trabalho, porque eu acho que o participar já é curativo também. Sim, muito curativo. Eu pelo menos, quando eu vou, eu sinto assim que eu saio bem leve, bem já melhor do que já cheguei lá, né? A energia é tão corrente que as pessoas às vezes a chorar na assistência, lágrimas que estão entaladas ali faz meses, né? Com certeza. Então é muito bom. Vá, recomendo, não porque é meu terreiro, mas porque é terreiro. Terreiro é muito bom. Olha, hoje a gente teria assim muito que conversar com o Thiago, porque ele tem uma bagagem muito grande, tem muitas coisas ainda também sobre a Umbanda que a gente pode conversar. Mas nós vamos fazer outro vídeo, outra hora, mas daí lá no teu centro, se você concordar, né? Abrir as portas para a Casa Mística entrar lá. É verdade, eu nem disse o nome do terreiro, né? Eu tinha perguntado, é mesmo, eu também me lembrei. A gente colocou o nome, é o preto velho que Deus chama Casa Santa de Umbanda, Santo Cruzeiro. Mas todo mundo fala que vai na Casa Santa. Casa Santa, Santo Cruzeiro. Mas todo mundo fala que vai. Qual terreiro que você vai? Eu vou na Casa Santa, vai ter gira na Casa Santa. Justamente porque acho que não é só de Umbanda, vai ter muitos trabalhos diferenciados lá, assim, então. Casa Santa. Já tive assim um respaldo das pessoas que já foram lá. E uma amiga minha disse que foi muito maravilhoso eles lá no local do Thiago. Se sentiu também maravilhosamente bem lá. E ela até tinha dito que se ela fosse para trabalhar num espaço, né, de candomblé, ela trabalharia no teu espaço lá, né? Mas como ela não tá aqui, né, então ela está fora, então não pode trabalhar. Que pena. Seria uma grande médium lá dentro, né? Mas a gente vai encerrar aqui a nossa entrevista com o nosso pai Santo Thiago, nosso amigo, muito querido, né? E ainda vamos gravar outras vezes com eles lá, né? No terreiro. Um dia, eu não sei se pode ser filmado o trabalho, pode? A gente autoriza daí. Comumente não pode, a gente autoriza. Então daí eu vou entrar em contato com você e daí a gente, né, combina e vê, né, se pode ser autorizado para a gente fazer um dia um vídeo mostrando como é, porque tem muitas pessoas que não conhecem, né, por mais que eles acessem às vezes os vídeos no YouTube, mas é muito bonito mostrar esse trabalho para as pessoas, né, como é feito em cada centro, né? A gente vê na Bahia, porque eu acho que cada centro tem um jeitinho próprio, né? De trabalhar, né? Tem o norte, mas como você vai andar por ele, é você que escolhe, né? Como é que disse, foi o seu José que ele falou, tem um caminho, mas como você vai andar, você escolhe. Mas é bem, vão mesmo, são convidados, vão lá conhecer o terreiro, agora pode, tem espaço para sentar, você aqui nessa salinha, né? E a gente filma, né, um dia para mostrar como é que vai ser o trabalho. E nos teus atendimentos de carta, como que você faz aí pro pessoal? Tem que marcar antecipadamente, porque sempre eu faço poucos horários, justamente para ter um atendimento decente, bem feito, né? Então damos 5 horários por dia só, sabe? Às 8, às 10, às 2, às 16 e às 19. Foi por isso que horário, 7 da noite. Que são os últimos. Depois não fica muito tarde, daí eu acho que o tarô não fica muito claro, até porque eu tô cansado também, daí. E aí é só agendar antecipadamente, marcar e vir. Pode ser online também. E aí geralmente você vai receber um recadinho do seu entidade protetora, né? Ou de alguém assim que anda com a pessoa, com um espírito que ela tem afinidade. E pode fazer perguntas, o horário geralmente demora 2 horas a leitura, né? Então as pessoas conseguem
ter tempo de conversar, falar, porque às vezes não precisa conversar, né? O tarô fala tudo. Já fala tudo, né? Eu mais fiquei quieta do que falei. Mas a gente gosta de conversar para saber qual nuance, porque senão você fica interpretando demais ali, já tá a resposta meio certa. E às vezes é bom conversar, né? Sim. Só conversar já ajuda. E qual que é o teu telefone de contato, que as pessoas podem entrar em contato com você para fazer o agendamento das suas cartas aí? O celular é 99965. É 42? É. 99965 de novo 31. Mas nós vamos pôr abaixo da descrição aqui o celular do Thiago, o nome dele bem certinho, para quem quiser fazer esse agendamento. Eu indico ele porque, como eu falei, eu vim aqui e ele mostrou através do tarô aqui dele, deu um direcionamento muito grande para minha vida e que fez com que eu também o Thiago foi uma das pessoas, né, junto com a Rihanna também, que é uma terapeuta que eu faço e que também é amiga do Thiago, que direcionou para onde eu cheguei até agora, né? E eu sei que ainda tem mais coisas ainda pela frente ainda. Eu acho que eu vou embora só lá depois do Sente e lá bolinha. Deus abençoe, amém. Porque eu lembro bem que uma vez uma benzideira falou assim pra mim, que eu só ia morrer depois que eu pegasse um galinho de arruda e benzesse alguém. Então tá bom. Então por isso que eu disse, vou começar os benzimentos agora. Vou ficar atrasada, né? Mas eu agradeço você, Thiago. Eu que agradeço muito pela obrigada. presença. Obrigada por tudo, foi ótimo falar com você. E vamos gravar mais uma vez lá no centro. Vamos sim, com certeza. Então tá ok. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Criaturas Místicas. Espero que vocês adorem essa entrevista. Deixem o like de vocês, compartilhem, se inscrevam no canal que vai ter muito mais ainda pela frente. Namastê. Muito obrigada. Nossa, ficou muito lindo.